dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Amados irmãos, amadas irmãs, somos enviados e enviadas para continuar a missão de Jesus, anunciar e concretizar o reino de Deus. Peçamos luzes do Espírito Santo de Deus que colocar em nossos lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo, orações que sejam pontes de amor, iluminadas pela tua luz divina. Assim possamos fortalecer o nosso compromisso missionário. Estamos reunidas e reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na noite anterior, nosso amigo Barroco nos abriu o livro do Deuteronômio. E Barroco ontem, conversando com a gente, ele nos mostrou que o livro do Deuteronômio não tem um único autor, mas vários, ou grupos sociais de diferentes interesses, situações, locais e momentos históricos. O Deuteronômio, ele se situa entre dois blocos literários, o bloco da Torá e os livros proféticos. Na Bíblia hebraica, este livro chama-se Devarim, que quer dizer palavras. Na construção deste livro, nós temos várias camadas ou etapas, indo desde as tradições da oralidade até o exílio e pós-exílio, e terminando nas leituras e interpretações das primeiras comunidades cristãs. Neste livro há muitas contradições. Há textos que clamam por violência e textos que clamam por liberdade. E é nessas contradições que nós vemos o Deus que caminha conosco, que caminhou com o seu povo e caminha até hoje. Um Deus cheio de misericórdia, que quer trazer para nós vida digna, com justiça, solidariedade e fraternidade. Nós somos da equipe bíblica da Paróquia Única de Barra do Piraí, fazemos parte da equipe. Eu sou Vera Luci, da comunidade São Benedito, e atuo na pastoral carcerária diocesana. Eu sou Regina Helena, comunidade Bom Jesus. Eu sou Carminha, da comunidade Santo Cristo e da pastoral da criança. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então hoje nós vamos começar o segundo encontro do livro do Deuteronômio. E o nosso encontro vai ser: vida digna é um direito de todas as pessoas. Vida digna
é o direito de todas as pessoas. Vamos abrir nosso coração e nossa mente para acolher a palavra de Deus. Que essa palavra entre em nossos corações e produza frutos de vida e justiça. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Leitura do livro do Deuteronômio. Quando quiseres algum empréstimo ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem fizeste o empréstimo virá para fora trazer-te o penhor. Se for um pobre, porém, não irás dormir conservando seu penhor. Ao pôr do sol, deverás devolver sem falta o penhor, para que ele durma com o seu manto e te abençoe. E quanto a ti, isso será um ato de justiça diante de Yahvé teu Deus. Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Deste modo, ele não clamará a Yahvé contra ti, e em ti não haverá pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo, e se esqueceres um peixe, não voltes para pegá-lo. Ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que Yahvé teu Deus te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Quando sacudires os frutos da tua oliveira, não repasses os ramos. O resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltes a derrubá-la. O resto será do órfão, do estrangeiro e da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Deuteronômio. Quando você fizer algum empréstimo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar alguma coisa como um penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo, ele é que sairá trazer o penhor. Se ele for pobre, você não irá dormir conversando o penhor tirado dele. Ao pôr do sol, você deverá devolver sem falta o penhor, para que ele durma com o seu manto e abençoe você. Quanto a você, isso será um ato de justiça diante de Yahvé, seu Deus. Não explore o salariado, pobre, necessitado, seja ele um de seus irmãos ou migrantes, que vive em sua terra, em sua cidade. Pague o salário a cada dia antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e sua vida depende disso.
Assim ele não clamará Javé contra você, e em você não haverá pecado. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa do seu próprio crime. Não distorça o direito do estrangeiro e do órfão. Nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito, e daí Javé, seu Deus, o resgatou. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Quando você estiver ceifando a colheita em seu campo, e esquecer atrás um feixe, não volte para pegá-lo. Deixe para o migrante, o órfão e a viúva. Desse modo, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho. Quando você sacudir as azeitonas de sua oliveira, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o migrante, o órfão e a viúva. Quando você colher as uvas de sua vinha, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o migrante, o órfão e a viúva. Lembre-se, você foi escravo do Egito, e é por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o texto que nós acabamos de ouvir por 2 vezes, a gente tem várias perguntas sobre esse texto. Por que esse texto nasceu? É um texto que está isolado? Em qual camada do Deuteronômio ele se encontra? Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que trata-se das leis sociais contidas no núcleo legislativo que vai do capítulo 12 até o capítulo 26. Essas leis sociais, elas tiveram a sua semente lá no período pré-estatal de Israel, de 1200 a 1000 antes de Cristo. Este livro, este rolo, ele teve um tempo contido e era carregado de profecia. Mas quando ele foi achado, ele leva uma lógica do palácio. Quem que fez essa reedição? Foram os escribas do palácio. Então, quando a gente fala na época de Israel, de reino, monarquia, a gente sabe que lá tinha poder, opressão, exploração. E esse texto que nós acabamos de ler, o 24, 10, 22, ele está muito ligado ao texto Deuteronômio 15, versículo 11, que diz: abra mão em favor do seu irmão, do seu pobre, do seu necessitado, na terra onde você está. Nessa época em que o livro foi reeditado, eles tiveram muitas influências do movimento profético. Então, quando eu leio aqui na Bíblia, no versículo 10, quando fizeres um empréstimo ao teu próximo, por que será que ele precisava do empréstimo? Porque aquilo que ele ganhava não era suficiente para ele manter a família.
E se ele não mantinha a família começava a acabar. Ele se tornava um escravo, a mulher ia trabalhar no palácio e a filha também. Então, quando a gente vê situações acontecendo em relação a empréstimo, cobrança, tributo, é sinal que naquela época a exploração era muito grande. Tudo envolvia o dinheiro em relação ao palácio. Quando a gente fala na viúva, no órfão, no estrangeiro, eram pessoas que eram colocadas em situação de extrema exclusão. E as leis vieram para cuidar um pouco da vida desse povo, mas tinha alguém que alertava esse povo. E esse alguém eram os profetas, né? Porque na situação de monarquia, eles queriam que as pessoas trabalhassem nas obras da cidade. E quando uma viúva necessitava de alguma coisa, como será que acontecia? Então Oséias clamou muito contra essa monarquia. Miqueias também clamou muito contra essa monarquia. Então, Vera, lê para nós um pedacinho de Miqueias. Miqueias 2. Ai daqueles que deitados na cama ficam planejando a injustiça e tramando o mal. É só o dia amanhecer, já os executam porque têm o poder em suas mãos. Cobiçam campos e os roubam, querem uma casa e a tomam. Assim oprimem ao homem e a sua família, ao proprietário e a sua herança. Então tudo era tramado, tudo era tirado. E aqui entre essas leis que nós lemos, tem que, quando a pessoa, o camponês, né, tem lá a sua agricultura, ele colhia, ele tinha que deixar um feixe. Ou se o feixe caía, ele não podia pegar, porque aquilo era de quem? Era do órfão, do estrangeiro e da viúva. Então a gente vê que desde aquela época os pobres sofriam. Quando se recolhia os frutos da oliveira, não podia tirar todos os frutos, não podia rebater, bater de novo os galhos, porque o que sobrava tinha que ser do órfão, do estrangeiro e da viúva. Então, gente, quando isso tudo, essas leis todas foram executadas, paradas, existe algo que faz a memória, a lembrança. Recorda que fostes escravo. E eu te tirei de lá. Isso eu falo porque eu quero que você faça. E se o ato era feito
o que vinha às pessoas? As bênçãos. Então, gente, com a leitura desses versículos, a gente fica perguntando: quem são os órfãos? Quem são? Quem é a viúva? Quem é o estrangeiro? Os versículos nos chamam a atenção para a vida. Eles foram feitos porque naquela época não tinha vida digna para as pessoas. E hoje a gente pergunta: quem são? O órfão, a viúva e o estrangeiro. A gente pode ver que a gente tem os assalariados explorados, os desempregados, os idosos, as crianças abandonadas, as crianças violentadas, as crianças abortadas, porque era o único jeito, os refugiados, o negro, os sem acesso à saúde, a mulher vítima do feminicídio, os sem terra, os sem teto, os famintos, os violentados, os deprimidos, os perseguidos. E nós, diante dessa realidade, nós olhamos com indignação ou nós ficamos paralisados, anestesiados? Meu povo, deixemos-nos tocar pelo sofrimento. Não tenhamos uma consciência anestesiada. No centro de qualquer lei tem que estar a vida. Dom Joel Portela, ontem, escreveu que a vida, ela tem que estar numa sociedade, ela é obrigada a estar numa sociedade que seja madura, que seja uma sociedade que se espante com a falta de vida digna para todos. Então hoje, a nossa reflexão é que a gente possa pensar um pouquinho. Onde que eu estou? Eu fico indignada ou eu tenho a minha consciência anestesiada? Só tem lugar nesta mesa para quem ama e pede perdão. Só comunga nesta ceia quem comunga na vida do irmão. Só comunga nesta ceia quem comunga na vida do irmão. Bom, nós acabamos de ouvir a Carminha falando, sobre toda aquela situação em que vivia o povo de Israel,
e como foi, né, escrito o livro do Deuteronômio, e sobre uma pergunta que é evidente até hoje, né? A lei é a favor da vida? Nós temos leis que são a favor da vida? E a gente percebe que, com todo o passar do tempo, ainda há muita dificuldade de se entender de leis, né? Mas nós não somos legistas, nós apenas devemos cumprir aquilo que nos foi ensinado por Jesus Cristo. E o povo na Galileia vivia num cenário de quê? De opressão, de injustiça, aonde a mulher não tinha vez, era explorada, como a Carminha muito lembrou, dentre tantas pessoas oprimidas, né? Os homens, os assalariados, o salário era um salário que não dava para manter a vida. E tudo isso com um agravamento do Império Romano. O Império Romano, ele colocava tudo aquilo de ruim que tinha para a pessoa, ele tentava sugar o sangue que a pessoa tinha. E quando você devia, que nós vimos ali, se você deve algo para uma pessoa, primeiro vá, dialogue, mas não, eles jogavam justamente para o Império Romano, aonde as pessoas eram julgadas não pela sua necessidade, mas tinha assim um carrasco que tirava todo o poder, e a gente via que as pessoas se endividavam cada vez mais, né? A Carminha lembrou muito bem sobre isso. Por quê? O seu salário não dava, você não tinha como sustentar a sua família, a pessoa vivia como um escravo. Então o que acontecia? Ia-se para esse tribunal romano, aonde ali era tudo gerado na condição de miséria humana. E a gente lembra de muitos fatos, né, trazendo para uma realidade que hoje não é bem diferente. As leis são para quem? São para os pobres, pretos, como as pessoas dizem, né, os negros, e a gente falava sempre que eram para as prostitutas. Muitas vezes a lei, ela não ampara o necessitado. Então cabe a nós, né, como cristãos que somos, termos essa dinâmica de visão humana. Me foi feita uma pergunta quando eu estive fazendo um exame, aí eu respondi para a pessoa, né, e espero que chegue a quem devidamente eu falei, não estava perto de mim, que o que falta é um olhar humanizado. Independente que eu seja uma doutora, que eu me forme em alguma coisa, que eu seja a autoridade suprema do mundo, que não existe isso, mas que se tenha um olhar humanizado, que aquele que está à sua frente seja tratado como ser humano. Porque Jesus, na sua pequena aldeia lá de Nazaré, aonde as pessoas tinham um aconchego maior, um respeito pelo outro, ele viveu essa dinâmica. Tanto é que ele colocou para os seus aquilo que deveria ser feito, né? Se eu quero que façam para mim, eu tenho que fazer para os outros. E isso ele ensinou muito e deixou para nós esse legado de partilha, de solidariedade, né? Se eu empresto, como a gente leu nesse trecho do Deuteronômio, eu não preciso ter a usura, né, que muitas vezes tira do outro, né, a capacidade até dele ter vamos passar para a educação, de ter educação, de ter acesso à saúde, né, e a muitas outras coisas. E Jesus era alguém que lutava pelo outro, pelo ser humano. A gente costuma dizer que ele morreu para pagar os nossos pecados. Isso é tão pouco, é tão
de propósito na vida de Jesus, porque ele teve uma dimensão de reino de Deus muito maior do que a gente pensa. Jesus era um homem inteligentíssimo, onde cabia a sensação e o agir de alguém que deve ser, né? Ele era tão humano que se tornou divino, tão divino que era humano. Então, a gente, como seguidor de Jesus, assim como ele ensinava lá para os seus apóstolos, discípulos, suas discípulas, a gente tem que ter esse discernimento, como Paulo alertava os seus, né? Que ele escreve lá que era para aceitar o Onésimo, né? Aceitar o escravo, não como um escravo, mas como um dos seus. E muitas vezes a gente não passa por isso. E para a gente entender um pouco melhor, 2/3 da população das cidades greco-romanas eram de escravos. Então eles viviam na miséria, fome, na insegurança. Até a média de vida de uma pessoa empobrecida é pouco mais de 20 anos, porque eram massacrados por todo aquele sistema de morte. E o rico, a pessoa abastada, ela vivia o dobro, tem até um pouco mais do que essa porcentagem da pessoa empobrecida. Porque imagina você viver, você se deitar, não conciliar o seu sono, porque você tem que pensar que amanhã, o que você vai trazer para sustentar a sua família? A paz, o shalom, é muito mais do que a falta de guerra. O shalom é você ter vida digna realmente, com saúde, com educação, com emprego, com salário digno e muitas outras coisas de bem e de bom que a gente deve ter. E a gente percebe também que existia toda uma questão de se entender, como a Carminha muito bem lembrou, quem são os escravos, quem são os marginalizados, quem são as viúvas, quem são os migrantes, os forasteiros, os estrangeiros. Aí como Jesus respondeu lá, quem é meu próximo? Perguntaram para ele. Aí ele conta, né? Aquela história, a parábola do bom samaritano. O estrangeiro, a viúva, o órfão, o escravo, a mulher, o homem, o negro, todas essas pessoas marginalizadas são nossos próximos. É aquele que necessita da minha ajuda. É aquele que está à frente de uma sociedade onde o ser humano é nada. E na comunidade cristã não há lugar para divisão, não há lugar para preconceito. Mas infelizmente a gente ainda vê muito isso. Pessoas que se dizem cristãs terem pensamentos e atitudes totalmente diferenciados daquilo que a gente aprende, né? Ouve e vê muitas vezes que nos ensinam das atitudes de Jesus. E isso nos entristece muito. A gente, agora há poucos dias, uma pessoa que dedicou a sua vida em defesa do índio, do pobre, do marginalizado, Dom Pedro Casaldário. Foi um homem, ele não era brasileiro, né? Ele não nasceu aqui, eu até me esqueci onde que era. Nicarágua, né? E ele veio para o Brasil, dedicou uma vida inteira na luta pelos índios, pelas pessoas que mais necessitavam. Para ele, esses foram os marginalizados, foram os estrangeiros, as viúvas, as crianças, né? Porque ele deu a sua vida por essas pessoas. Então, eu achei assim muito importante, antes de eu
começar a ler esse aprofundamento sobre as leis sociais do movimento cristão, que diz assim: os seguidores de Jesus de Nazaré praticavam a mesma sensibilidade do Mestre, baseada na solidariedade e na crítica contra o abuso e a injustiça do mundo do Império Romano. Então, a gente percebe que esse Jesus, por ter essa mentalidade totalmente desapegada da riqueza, da maldade, ele se tornou alguém que vem mostrar aos seus aquilo que a gente deve fazer. Porque o Império Romano, ele privilegiava aqueles que tinham uma situação social maior. Ele julgava a pessoa pelo que ele tinha, não para que ele pudesse ter. E de Jesus também, a gente aprende que toda essa dimensão do pecado social, aonde eu não contribuo para que o outro tenha educação, saúde e tantas outras coisas que dependem para que ele viva esse shalom plenamente, nossa, é tão difícil às vezes. Quando a gente perceber, sentir no coração a misericórdia, a solidariedade, olhar para o outro como um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, todas essas coisas vão passar. É utopia, um sonho, algo que nunca vai acontecer. O reino de Deus que continua projeto, porque nós ainda não assumimos plenamente esse desejo, essa vontade de transformar em realidade esse projeto, nós jamais vamos entender a morte de Jesus, a sua morte cruz. Foi jogado ao tribunal, foi julgado e condenado porque defendia aqueles que são pobres. E muitas vezes, muitas pessoas que se dizem cristãos, não defendem o ser humano como Jesus defendeu. E continua triste porque nós não cumprimos aquilo que ele disse. Então eu queria deixar uma mensagem, né? Como a gente fala muito, a gente lembra muito de Dom Valdir, não posso nunca me esquecer dele. Uma vez, quando houve um fato em Volta Redonda até, e ele foi para defender as pessoas. Aí disseram, vão ser presos. Ele disse, então me levem junto. Me levem junto. Não, mas o senhor é o bispo? Não. Aqui eu não sou bispo, eu não sou ninguém. Aqui eu sou um como eles. E isso jamais a gente pode esquecer. Nós somos um e uma como irmãos. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas de mar. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, julgar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união nossos passos
Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou a Carminha, do setor São Benedito, e assim como vocês, eu estou bem envolvida e bem surpresa com a abertura desse livro que achamos tão complicado até no nome, Deuteronômio. Os leitores da liturgia, no início, quando estavam com uma leitura desse livro, tinha que ficar treinando. Eu mesmo treinava muitas vezes para não embolar na hora da leitura na celebração. Assim, ele é confuso até quando a gente inicia a leitura dele. São muitas confusões, muitas contradições que vinham na minha cabeça. Eu não sabia quem que estava falando, quem que não estava. Mas hoje, a Vera Lucia, a minha xará Carminha e também a Regina Helena me ajudaram a entender um pouquinho melhor. Tem que ser bem pouquinho para a gente poder ir compreendendo. Mas mesmo esse pouco já é o suficiente para confirmar, para nos dar uma certeza. Olha, temos um Deus muito preocupado conosco, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as nossas dificuldades. Pelo que o Barroco já nos trouxe ontem, e por elas, hoje, a gente fica acreditando numa verdade. Um Deus preocupado conosco e há milhares de anos. E Ele não desiste de nós. Preocupado conosco há milhares de anos e Ele não desiste de nós em nenhum momento. Que beleza, gente, que consolo para nós, que alegria, principalmente quando nos tempos de hoje, essa realidade que existe à nossa volta, que nos cerca, que é a violência, a tortura, o racismo, o preconceito, a corrupção, o desemprego, a doença, a miséria, a exploração, a injustiça, a fome, a morte. 1000 por dia. E daí? Tudo dessa maneira se alastrando pelo mundo inteiro e pelo nosso Brasil e pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa família. Isso tudo, meus irmãos, essa realidade brutal nos assusta e exigem de nós uma força, um vigor, uma coragem e uma interrogação dentro de nós está sempre presente. Fazer o quê? Como? Onde? Mas aqui, nesses dias, tomando conhecimento do livro do Deuteronômio, vemos lá a história do povo é acompanhada de sofrimento. A vida do povão vem sempre cercada de sofrimentos. Mas e o nosso Deus? Há milhares de anos, o mesmo Deuteronômio vai nos mostrando a presença de Deus na nossa história. Sabe o que precisamos fazer? Nós precisamos discernir,
perceber de forma clara, compreender, entender o que se passa. Aqui entra forte o que vemos acontecer muito nos grupos de hoje. Falta oração. Não falta não. Sempre tem muita oração. O nosso povo reza muito. Falta só direcionar as nossas práticas de oração, pedindo a Deus: Senhor, através do seu Espírito Santo, me dê o discernimento. Em tudo, em todos os momentos, nós precisamos pedir isso a Deus. Nos terços que rezamos, nas missas aonde vamos, na Eucaristia que ficamos com o corpo de Cristo dentro de nós. E ainda há pessoas que acabam de comungar e vão rezar diante de um sacrário aberto, vazio. Gente, o Cristo está dentro de mim. Eu falo com Ele, eu sinto com Ele. Então, as novenas que a gente participa, muitas novenas têm umas perguntas, uma conversa que nos faz refletir. O que acontece conosco, isso tudo que vem na nossa realidade, não acontece por acaso. Não cai do céu. Deus não quer o sofrimento do povo. Nunca quis. Eu vou tentar um jeitinho de explicar. Parece que há uma máquina programada que produz tudo que nós dissemos lá atrás que nos faz sofrer tanto. A violência, a tortura, a fome, o desemprego, a doença. Essa máquina está sempre funcionando e dando esses resultados. E quem aperta o botão que faz a máquina disparar? Sabe quem? Somos nós, meus irmãos. Somos nós. Eu, vocês e muitos outros. E nós vamos, com tudo isso que nos cerca, tentando ficar com um olhar indiferente, para a gente se acostumar aos desastres à nossa volta, porque faz a gente sofrer muito. Mas como, Carminha? Nós? Sim, nós somos responsáveis pela máquina, porque às vezes entregamos essa máquina nas mãos de quem não está interessado na vida dos pobres, na vida dos fracos, na vida dos oprimidos, na vida dos que sofrem. Por isso, a necessidade que a gente tem de discernir. Vamos orar, vamos rezar, vamos pedir muito ao Espírito Santo. Dê-nos, Senhor, através do seu Espírito Santo, o discernimento para nos ajudar. Eu rezo tanto, Carminha. Eu acho que eu tenho pouca fé. Isso não existe. Aqui eu me lembro muito de um amiguinho meu, coriolano, na missa das 7 da manhã em São Benedito. Tadinho. Ele ficava assim do meu lado
E ele, na hora da consagração, ele pedia: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Hoje, o Coriolano já está nos braços do Pai. Olha, gente, discernir é abrir a cabeça. A cabeça da gente tem que ser aberta. Aberta para agir com amor. Porque se nós temos uma cabeça fechada, a gente faz as coisas quase que por obrigação. A gente vira ritualista. Vai porque tem que ir, senão eu peco, não sei o quê. Não, gente, vamos abrir a cabeça para as nossas atitudes serem feitas por amor. Deus nos dá a fé de presente. Fé é dom. Nós precisamos não de quantidade de fé. Lembra que Jesus fala? Olha, quem tem uma fé do tamaninho de uma semente de mostarda, pode dizer a uma montanha: sai e cai no mar. Então, não é o tamanho da fé que dá qualidade à nossa fé. Nós precisamos, sim, caprichar na qualidade da nossa fé, amadurecer, ter uma fé adulta, não ter uma fé infantil. Essa fé adulta, madura, nos ajuda a termos um olhar comprometido com o que nos cerca, para mudar, transformar isso tudo no reino de Deus. Senão ficamos com um olhar indiferente, para não sofrer muito. E aí lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos versículos 31 e seguintes, nós temos a chance de ver como vai ser o nosso encontro com Jesus. A grande maioria aqui está longe disso, mas eu já me encontro numa fase que eu posso falar para Jesus: até já. E aí, eu chegando, você chegando, qualquer um de nós, ele vai nos perguntar: quantos terços rezou? Quantas missas? Não. Ele vai perguntar sobre o nosso compromisso com o reino de Deus. Esse é o compromisso. Fazer o projeto de Deus ser encampado no mundo. E qual é o critério? Lá em Mateus 25 tem: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Estava nu, você me vestiu. Estrangeiro, você me acolheu. Estava doente e você me cuidou. Estive preso, mas você foi me visitar. Olha, meus irmãos, essa máquina a gente aciona com o dedo. É o nosso dedo que aciona essa máquina que gera cuidado ou gera a violência, o sofrimento, a dor. E nessa hora da máquina que eu vou participar, eu não vou sozinho. Eu preciso levar Jesus comigo. Jesus tem que entrar comigo perto da máquina para ele testemunhar se eu estou escolhendo alguém que vai trabalhar pelo reino da vida ou pelo reino da morte. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é uma escolha nossa. Peçamos a Deus, o Espírito Santo,
que nos dê essa graça de discernir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o teu Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Boa noite. Espero que tenha servido para alguma coisa na vida de vocês. Obrigada. Nós agradecemos a todos e todas que participaram desse momento com a gente. Agradecemos a Deus da vida também. E convidamos a todos e todas para participarem do próximo encontro, que será amanhã. E agora, nesse momento, nós também convidamos a todos para nós fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa equipe aqui, quando estava fazendo o encontro, a gente queria fechar o encontro com uma pessoa muito significativa para a nossa diocese. E essa pessoa foi aquela que esteve no meio daqueles que eram nada. Foi uma pessoa que lutou pelos direitos dos empregados, lutou pelos pobres da nossa diocese. Então hoje, a gente quer prestar uma homenagem a essa pessoa. Pastor que tinha cheiro das ovelhas. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela.